Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos ouve, todo mundo da comunidade UniCV. Estamos iniciando mais um UniCV em Rede, o nosso podcast que fala sobre empreendedorismo e sobre pessoas que fazem a diferença à sua volta, na sociedade. Estamos iniciando esse programa que é transmitido através da rádio UniCV, a rádio oficial do UniCV, através do nosso site, unicv.edu.br, e também transmitido com imagens através do nosso canal no YouTube, o canal oficial do UniCV. Se você está nos vendo pelo canal do YouTube, curte esse vídeo, inscreva-se no canal para não perder as demais entrevistas. Temos aqui vários empreendedores, várias pessoas que vêm falar com a gente e contar um pouquinho da sua história e de como isso pode auxiliá-los aí na sua vida, tanto acadêmica quanto profissional. Hoje, para me ajudar a conduzir esse programa com uma convidada muito especial, uma pessoa que vai falar um pouquinho da história dela, que tem muito a acrescentar sobre superação, resiliência, enfim, uma pessoa tremenda. Tenho aqui para me ajudar a apresentar Reginaldo Martim. Tudo bom, Reginaldo? Seja bem-vindo. Tudo bom, Marco? Prazer mais uma vez estar aqui, né, com uma pessoa incrível, a qual vamos ter uma experiência também muito boa legal. ouvindo ela. Então é um prazer mesmo. Essa convidada é especial hoje, Regi? Muito especial, muito especial. Temos muito que aprender com ela. Você conhece ela faz tempo? Faz um bom tempo. Já, não muito, né? Mas faz um bom tempo. Já faz um tempinho, né? Faz ser um ano. Regi, seja bem-vindo. Obrigado, Regi vai Marco. me ajudar a conduzir. Qualquer situação a gente vai conversando. E sem mais delongas, apresentando para vocês hoje nossa convidada, uma pessoa incrível. Eu lembrei de uma coisa aqui. Dos nossos últimos convidados, a maioria deles são mulheres empreendedoras, e as mulheres realmente já dominaram e estão dominando o mundo cada vez mais. Então, professora Graziela Trojan, professora Grazi, seja bem-vinda, a palavra é sua, fique à vontade. Obrigada pelo convite, estou me sentindo muito acolhida e agradeço demais essa oportunidade de a gente falar aí sobre vidas. É isso aí, professora. Hoje a gente vai falar sobre vidas, de como as nossas histórias se conectam, como a gente tem semelhanças nas histórias de todo mundo. Professora Graziela, professora Grazi, que também tive o prazer já de conhecer há um bom tempo. Professora Grazi, que além de empreendedora, além de uma baita empresária, também tem toda uma história em outras áreas. Ela vai falar um pouquinho aqui com a gente. Ela que tem 3 formações, 3 graduações. Então ela é graduada em Direito, Jornalismo e Marketing Digital, uma profissional completa, com muita experiência no mercado, mas que não chegou nisso do dia para a noite, né, Pro? Começou lá atrás, no interior do Rio Grande do Sul, e aí eu queria começar por aí. Quantos irmãos, como que era a tua família, como que era a tua vida na infância até chegar na tua primeira experiência profissional? A gente é resultado das nossas experiências e da nossa história de vida, né? Eu sou gaúcha, eu nasci em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Perdão, professor, Uruguaiana é bem lá embaixo, bem pertinho do Uruguai. Fronteira com Uruguai e Argentina. Né? Fronteira, legal. Inclusive, é uma ponte. Né? Só atravessar já está ali. Só atravessar a ponte. Perdão. Então, Uruguaiana fica lá no finzinho do Brasil, ou no começo, né? Ou depende da ótica. Eu venho de uma família de 3 irmãos, eu sou a irmã mais velha, e nasci numa família gaúcha bem tradicional, com um pai muito rígido, né? Uma família onde existia aquela figura patriarcal, as mulheres, todas, sem nenhuma exceção, eram providas. Né? Ainda tinha muito esse eram estereótipo, providas pelos maridos, né? Então eram criadas para casar, ter filhos e cuidar do lar, e ter várias habilidades domésticas. E eu vim desse núcleo aí, né? A sua família era uma família que tinha muito porque eu imagino no interior do Rio Grande do Sul, se era mais vida rural ou mais urbana. A minha família é uma família de imigrantes italianos. Certo. E todo mundo trabalha com terra, né? Então, meu avô era ourizicultor, plantava arroz desde muito tempo. Inclusive foi... antes da partida dele, foi premiado como o arrozeiro mais antigo do Rio Grande do Sul. Que legal. Então, tem uma história bem rural, bem rural. Que legal. E aí, tua infância, você passa, então, nesse universo em que a mulher ela é preparada para essa cultura, né? Uma questão cultural muito, né? Vive essa situação junto com a tua família, com o teu núcleo familiar. E aí... sempre estudando, nunca parou de estudar? A família incentivava? Como era, Pro?
Olha, eu acho que a família incentivava porque todos da minha família, inclusive as mulheres que não trabalham até hoje, todas elas foram até uma graduação. Todo mundo se né? formou. Todo mundo se Seus formou. pais são formados? Ou São também? A minha mãe não. Então é legal que você já vem de um núcleo que já via na educação. Valorizava a educação. Porque né? uma pergunta assim, hipotética, mas talvez a maioria das pessoas, as outras famílias, as suas amigas da época, se pensar na professora Grazi hoje, empresária de sucesso, professora com uma carreira, talvez você pensar no teu núcleo de amigas da época, a maioria não seguiu esses passos. Não seguiu, até porque mora lá no interior, lá ficou a mesma e a cultura né? lá. É essa, né? Mas eu tenho, assim, dentro da família, vários núcleos, né? E os meus tios homens, né, os homens da família italiana, eles têm que seguir o trabalho do pai. Né? Então, tem que dar continuidade, não tem muita escolha, não. Os meus tios, na década de 80, foram para o Mato Grosso com 4ª série primária e hoje são do agro, grandes, né? Mas isso é o que eu sempre falei e sempre tive em mente, né? De 1 milhão, consegue, né, esses degraus aí, né, da vida sem estudo, né? Porque hoje, ainda mais hoje, no nível de tecnologia que a gente tem hoje, pensar em não pensar na educação como algo que vai ser importante para a sua carreira é inimaginável. Verdade, né? Marcos. E aí, jovem professora Grazi, chega ali com 15, 16, 18 anos. A gente estava conversando um pouquinho antes e falou, e aí nessa idade minha família muda-se, né? Isso. Na verdade, eu sempre fui um pouco rebelde, uma mulher que queria ser independente e ia ter que lutar muito contra as amarras familiares. Isso desde lá de trás. Desde lá de trás. Então, eu afrontava, assim, eu vou trabalhar. E aí, com 12 anos de idade, eu sozinha fiz a minha carteira de trabalho. Olha só. Fui lá no lugar onde eu fiz a minha carteira de trabalho. E o meu pai, na época, já tinha condições melhores de vida e disse, minha filha minha não trabalha. Não precisa. Né? Filha mulher não precisa. Tem que estudar, ele falava. Só que, contrariando todo mundo, eu fui trabalhar de balconista, claro que na loja de um amigo do meu pai. Que era a oportunidade que aparecia. Era a oportunidade que tinha, e eu acho que o meu pai disse, pega essa doida aí. Melhor pelo menos com alguém que eu conheça. E aí eu fui ser balconista, né, comerciária. Fazia tudo, né? Fazia de tudo e nada, né, ao mesmo tempo. Dá para perceber isso aí, que tudo é opinião, né? Tem opinião de onde quer chegar. E eu sentia, assim, uma necessidade de me sentir importante, entendeu? Claro, mas era só no período de férias, era como se fosse um estágio. E assim foi, menino. Só que quando eu tinha 17 anos, meus pais resolveram, meu pai era fazendeiro no Tocantins, e resolveram mudar para Brasília, que ficava mais perto. Saiu do sul, lá frio, para um lugar seco, aquilo foi um baque na minha vida, porque eu deixei amigos, né? Bem na idade ainda da adolescência, né? Foi bem complicado. Eu imagino. Cheguei em Brasília, eu fiquei 2 anos em Brasília, 1 ano e meio, 2 anos, e resolvi voltar para o sul para começar minha faculdade. Né? E aí eu tive todo o aval da família, porque o estudo sempre foi uma prioridade. Não da família lá, né, de avós, mas a partir dos filhos, né, dos pais, o estudo era prioridade. E aí eu voltei para o Sul para fazer direito. A minha família inteira era de advogados e eu seguiu a carreira. Segui a carreira, que era um caminho mais tranquilo, né, digamos assim. Mas eu costumo dizer que o estudo, a educação, ela me salvou várias vezes. A minha história não é fácil enquanto mulher, não é uma história fácil, e eu pude ressurgir das cinzas por várias vezes, são vários recomeços na minha vida, e foi a educação que me permitiu esses vários recomeços. Tanto a educação no sentido de buscar a educação para você, quanto também, talvez, a educação enquanto segmento de trabalho, seja na docência. Sim, enquanto trabalho foi uma coisa curiosa, né? Porque eu sempre gostei do ambiente universitário só que eu passei um vácuo na minha vida que eu segui o exemplo das mulheres da minha família. Eu fiquei 15 anos casada, e aí a única coisa que me era permitida, sem nenhuma confusão no lar,
era estudar. Então, eu aproveitei, eu sempre penso como oportunidade, né? A educação te dá oportunidade. E como era a única coisa que eu poderia fazer... Abraçou a causa. Sem dar confusão no casamento, era estudar, eu fui estudar. Então, eu finalizei o direito, aí fiz pós-graduação, fiz 2 ou 3 pós-graduações, depois eu fiz jornalismo. Legal. Aí terminou meu casamento. E aí abriu a porta para você ir para o mundo do trabalho, né? Que legal. Isso lá no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, em Bagé. Bagé. E aí eu com 2 filhos, mas 2 diplomas. E eu sempre... Eles eram novinhos na época ainda? Ixi, eram muito novos. O meu filho mais velho, 10 anos, e a minha filha, 4 para 5. Certo. Foi um desafio, né? Eu saí de ter um provedor para prover um lar. Imagina o desafio, a superação que você deve ter tido nesse momento. Não foi fácil. E foi em 2001 que eu comecei a trabalhar na universidade como assessora de imprensa da reitoria, numa universidade muito grande, tem mais de 60, 70 anos de história. E dali fui picada pela educação e nunca mais saí da área da educação. Passei de universidades, faculdades, centro universitário, aí eu fui galgando aí esse caminho, e é o que eu digo, sempre a educação me proporciona portas abertas. E aí, como advogada, jornalista, sempre atuando com os centros universitários, com as universidades, vem também a carreira de professora. Acho que é uma coisa um pouco natural, ou como foi esse processo? Naturalmente, por estar num ambiente universitário. Está ali, professora, né? Formada, vamos dar aula aqui. Eu advoguei por muitos anos, quase 15, 16 anos. Só que quando eu comecei a entrar na educação, e aí pega uma disciplina, organiza um evento acadêmico, convive com alunos, naquela época nem se pensava em ensino à distância, era tudo presencial, ali eu vi que era onde eu queria estar. Legal. Né? Foi uma porta de entrada para a educação para nunca mais sair, mas sempre como professora. Eu acho que fica uma lição aqui, porque assim, esse programa aqui a gente vai ter... Toda a comunidade UniCV está escutando. Então, a gente tem aluno que está começando agora, a gente que está se formando. E o que eu vejo, sempre que a gente fala com algum convidado aqui, é que é o seguinte, as pessoas acham que não é para eles, ou que para mim eu tenho uma dificuldade, porque a gente tenta ver pessoas hoje de sucesso, como é o seu caso, hoje como uma empresária, dona do seu negócio, e aí a gente olha para isso e fala assim, não, foi fácil. Ah, não, isso aí, ela já tinha tudo na mão. E quando a gente começa a observar, você falou da professora Grazi, vindo de um núcleo cultural do interior do Rio Grande do Sul, superando esses desafios, sendo ali encardida, né, batendo de frente com a família, com um propósito muito legal, volta para estudar, mesmo dentro de uma cultura onde não podia ir para o mercado de trabalho, foca nos estudos, utiliza isso como uma oportunidade, vem ali a situação de ir para o mercado, tem 2 filhos, aí eu acho que é o propósito, também não tem como ficar parado, se eu tenho 2 filhos, eu não tenho, como é que eu vou ficar esperando as coisas acontecerem? Então veja, só nesse espaço de 10, 15 minutos que a gente está conversando, quando a gente olha para esse aluno que está nos vendo aqui, nos assistindo ou nos escutando, às vezes ele está vivendo uma situação similar, seja na realidade dele, né? E por isso que eu acho que foi legal a professora ter falado que vamos falar sobre vidas hoje. A primeira fala da professora foi essa. E eu naturalmente aqui, escutando a professora, eu fico pensando um pouco na minha vida, que é obviamente diferente da professora, mas que teve seus pontos de não retorno, suas curvas, seus momentos. E eu acho que fica essa lição. E, obviamente, a professora falou aí a educação... o mosquitinho da educação me picou e num determinado momento eu olhei para aquilo e falei, eu quero estar neste universo. Mas às vezes a gente não tem isso tão claro, às vezes isso demora para chegar para a gente, né? Às vezes não é tão simples. Eu queria que a professora falasse um pouquinho disso, pensando em quem está do outro lado, porque a tua história pode ser a história de milhares de pessoas, né? É aquilo que eu falei, por ser mulher... Sempre a caminhada ela se torna mais difícil. Eu não sou de empoderamento feminino, não levanto nenhuma bandeira nesse sentido, mas, com certeza, a mulher no mercado de trabalho ela ainda sofre demais, demais. E quando ela tem uma aparência, né, mais agradável, que sai da normalidade,
A gente passa muito mais trabalho, sabe, Marco? Eu passei muito isso porque eu tinha um bom berço, uma boa educação, mas eu nunca fui rica, né? Eu sempre tive que batalhar para tudo que eu queria. Enquanto tinha um marido provedor, eu era acolhida no meio que eu estava. A partir do momento que eu desisto daquela vida, né, de ser esposa e mãe e dona de casa, as flechas se viram para mim. Julgamentos, né? Julgamento total, porque a gente ainda vive numa sociedade bastante preconceituosa. Tenho certeza disso. E então foi muito difícil. Você falou assim, o propósito dos 2 filhos. Os meus 2 filhos, eu costumo falar, e eles sabem disso, eles foram meu grande propulsor, eles foram a minha mola propulsora para eu nunca desistir. Eu tive dificuldades absurdas, assim. Tinha muito mais motivo para não ter dado certo. Para ter desistido, vou ficar aqui, eu não dou certo mesmo, eu nasci para ser esposa, mãe e dona de casa. E até colocava em xeque o meu papel de mãe. Né? Por que eu fui me separar? Será que eu fiz certo? Enfim, sim. Dúvidas que todas as mulheres que estão nos ouvindo passam também. quando você pensa, né, numa separação. E a maioria das pessoas também vive numa dependência financeira, que era o meu caso. Dependência financeira 100%. É o que faz, muitas vezes, a mulher desistir das coisas que ela quer, das coisas que ela sonha, daquilo que ela gostaria de buscar e acaba... sabe, colocando um pé no freio aí, porque sabe que as consequências... abandona o seu sonho que sempre sim, quis, porque né? sabe que as consequências... o caminho é árduo, E a duro. maioria, acho que é esse caminho, né, professora? Porque você é uma pessoa... veja, eu te conheço já de outros momentos profissionais, mas você tem uma personalidade muito forte. Né? Você é uma pessoa que... Eu aprendi a ter essa personalidade, Entendi. Marco. Mas a maioria das pessoas, né, que passam por uma situação como essa talvez não tenha essa força. Né? Infelizmente, a vida ensina a gente a ser dura. Né? Então, como eu disse, para uma mulher entrar no mercado de trabalho com seus méritos, ela tem que se impor, tem que ser firme, tem que saber os ambientes onde ela transita, saber como se portar, como falar, como defender ideias. E é isso que eu fiz quando eu precisei. E eu acho que vale um adendo aqui. Nós não estamos falando assim de um cenário dos anos 70. Exatamente. Hoje, se você vier para o mercado hoje... A minha postura seria a mesma. E pegar mulheres que estão brigando por cargos... altos cargos, de alto escalão, seja em multinacionais, seja em grandes empresas hoje, a gente percebe que ainda o mercado não tem uma maturidade para lidar só de maneira igualitária, né? Não existe uma equidade nisso. Não existe ainda, infelizmente. Por isso que a minoria, né? A gente percebe hoje a minoria, ainda assim a gente tem esse problema no mercado dessa minoria de mulheres em cargos gerenciais. O meu propósito realmente sempre foram meus filhos, tanto que eu voltei para o Sul para estudar, e quando eu me divorciei, meus pais já estavam em Londrina, aqui, cidade vizinha de Maringá. E quando eu cheguei em Londrina, e eu falo que a educação me proporcionou vários recomeços, e recomeços que colocaram comida na mesa, foi quando eu vim para Londrina sem trabalho, sem emprego, mas eu tinha que sair do Sul. Trouxe os 2 filhos juntos? Sim, o que me restou no Sul era um ex-marido e toda uma história, uma trajetória bem sofrida, né? Então, recomecei em Londrina. E aí, sempre nos recomeços, parece que um branco na cabeça da gente, né? E agora, o que eu vou fazer? Na época, eu tinha direito e jornalismo, algumas pós, e não tinha mestrado, naturalmente. Né? Mas já tinha uma experiência numa faculdade, de uma universidade de lá? Professora universitária, não de gestão ainda, mas de professora universitária. Bati perna em Londrina, em algumas rádios, em alguns programas de televisão, consegui alguns espaços, mas nada que pudesse bancar né, a vida dos meus filhos e a minha. E aí, de novo, uma universidade foi que abriu as portas novamente. Aí eu tive um curto espaço de tempo como assessora de imprensa do Álvaro Dias, né, que foi o que me proporcionou também um momento de ascensão em Londrina. No mercado, e aí eu consegui. E aí cheguei na universidade de novo e aí nunca mais saí. Né? E aí, em algum momento, nessa caminhada já em Londrina, dentro desse cenário todo que você colocou,
chega a UniCV na sua vida. Como foi esse encontro? Como foi surgiu? Um encontro apaixonante. Eu até hoje falo assim, que são coisas que está escrito. De alguma forma, aquilo que é para a gente está ali. Perfeito. Né? Eu com aquela postura, tipo, eu sou o chefe de família. Né? E assim chegou a UniCV na minha vida. Eu estava numa universidade em Londrina, trabalhando já como gestora. Uhum. Eu já coordenava o curso de Direito lá nessa instituição, que me abriu as portas e me oportunizou fazer aquilo que eu sempre quis. E que aí eu tinha ciência que era aquilo que eu queria fazer da minha vida, trabalhar como educação. E eu recebi um convite. Eu entrei no site do UniCV e coloquei o meu currículo. Na época, ia direto para o diretor, né? Porque nós éramos uma faculdade na época. Estrutura menor, menos pessoas. E aí foi direto para o diretor-geral, que é o professor Barbieri. O meu currículo, eu nunca tinha ouvido falar em UniCV, né? FCV na época, e tampouco no professor Barbieri. Mas eu estava com vontade, eu nunca fui acomodada. Então, sou uma mulher de ciclos profissionais. Eu acho que vassoura nova varre bem, a gente tem que ter motivação, nós temos que ter gana, né? Querer muito uma coisa. Então, para você trabalhar e o resultado vir, você realmente tem que acreditar naquilo e estar com vontade mesmo de estar ali. Fome, né? Você sair de casa com vontade de chegar no trabalho para as coisas virem na cabeça. E isso só acontece quando você está com um ambiente fértil, né, internamente. E eu já fazia 5 anos que estava nessa outra instituição e foi por isso que eu comecei a... Onde eu gostaria de estar? Né? Eu quero conhecer mais Maringá, quero estar em Maringá, é uma cidade universitária também. A minha filha topou na hora. Os filhos já eram grandes nessa época? A minha filha estava no ensino médio. Ia mudar para o primeiro ano do ensino médio. E o meu filho já estava com 18 anos e quis ir morar na praia. Foi trabalhar, se sustentar, sempre me teve como uma referência. Essa mesma independência que você tem, sim, ele tem no sangue também. Eu criei os dois assim, sabe? Graças a Deus, e deu certo, né? Podia dar tudo errado, porque a gente faz, enquanto pai e mãe, claro, né? As coisas para darem certo, mas nem sempre dá. No meu caso, deu certo, meu filho já queria uma independência, e eu sempre fui muito general dentro de casa. Se você quer sair de casa, se sustente. Passa por onde? Enquanto você estiver aqui, as regras são minhas, quem manda aqui sou eu, e você diz amém. E aí, mas deu tudo certo. Meu filho está super bem até hoje. Ele está no Espírito Santo, trabalhando, fez a profissão dele, está muito bem, obrigada. E a minha filha, aí nós viemos, eu e a minha filha, para cá, porque o professor Barbieri me chamou, eu fiz a entrevista. Deu certo. Com mais candidatos e a função era criar o curso de Direito, escrever um novo projeto para o curso de Direito e trazer o direito para o UniCV. Nessa época, então, a FCV, né, nós estamos falando aqui de alguns bons anos atrás, a FCV... Acho que tinham 5 cursos. 5 cursos começando. Sim. E aí vem esse desafio do curso de Direito, que inclusive hoje é um dos melhores do Paraná. Sim. O projeto continua o mesmo. E eu acho que o orgulho que você tem é gigantesco. É gigantesco. É um dos melhores cursos de Direito do Paraná, aqui no campus, em Maringá, onde nós estamos gravando o nosso podcast Sempre foi hoje. esse o propósito. E começou lá atrás, né? O propósito de trazer um curso de qualidade, com os valores da instituição. Então, vem aquele momento como colocar o curso para funcionar e como coordenação, seria isso, professor? Sim, e aí seu caminho começa internamente, antes de ser empresária, gestora de polo, mas interno no UniCV, na gestão, né? Na gestão. Internamente e com o desafio do direito, e eu sempre gostei de novos desafios, né? Então, aquilo foi... Nossa, aquilo me deixou 5 anos muito feliz. Que legal. Porque eu tinha 5 anos... Né, que o direito tem 5 anos para provar, para eu valer o salário, né, porque nós fizemos um bom acordo na época e eu tinha essa missão. E valeu a pena para os dois lados, eu acho. Valeu a pena para os dois lados, porque quando eu finalizei o 5º ano e formei a primeira turma, nós já tínhamos praticamente 600 alunos, nós estávamos muito bem, obrigada, já nos destacávamos entre os maiores de Maringá,
já estávamos nos tornando referência, e isso, com certeza, na minha trajetória profissional, é motivo de muito orgulho, e eu acho que o que nutre todo esse carinho pelo UniCV é isso mesmo, tem essa sabe? ligação, né? É que foi uma coisa que eu me lancei de corpo e alma e que deu muito certo, e está dando certo até hoje. O curso de Direito seja o seu terceiro filho mais novo ali. Eu diria que com certeza. Chegou com 5 anos também, foi ter a independência. Com certeza foi isso. E aqui no UniCV me deu a oportunidade de ter os meus desafios pessoais e profissionais, a ponto de eu poder galgar, né, futuras posições. Eu costumo dizer, depois de coordenadora, eu fui nomeada diretora acadêmica aqui do UniCV, e para mim eu lembro que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Que legal. Eu estava de férias e aí recebi um telefonema do professor Barbieri e ele falou: Grazi, agora estamos perto de uma reformulação na direção e eu gostaria que você fosse a nossa diretora. Então, foi justamente não tem preço, naquele né? mesmo ano, nós nos tornamos centro universitário. Então, foram várias conquistas que eu tenho um carinho enorme por isso, muita responsabilidade, mas eu faço parte da história do UniCV e tenho uma amizade, um carinho enorme pelos meus parceiros de caminhada e hoje de vida, porque cada um tem a história, o professor Plínio, o professor Hamilton, o professor Barbieri, a professora Luzia, todos, de alguma forma, fazem parte da minha vida profissional e eu nutro muito carinho por isso. Dá para ver nos seus olhos brilharem com o orgulho que você tem de falar, de ter vivido isso. Acho que mais do que a questão, obviamente, de crescimento financeiro e tudo mais, mas o orgulho de ter construído algo, de falar, meu legado está ali, né? Você deixou a sua marca. E isso não tem, ninguém apaga, né? Isso aí pode passar o tempo que for, sempre vai estar ali. Então, assim, professora, te parabenizo muito por isso, te agradeço em nome do UniCV. E você comentou algo importante, falou os meus amigos, professor Barbieri, professor Plínio, e conhecendo-os como conheço, sei do relacionamento de vocês enquanto pessoas. E, novamente, vou resgatar o que você falou lá no começo. Estamos falando de vidas, pessoas que se conectam em algum momento. O viés profissional dessa relação, ele foi extrapolado e muito, né? Porque virou realmente um carinho e acho que uma troca que em algum momento, lá em 2020 para 2021, quando veio também uma outra decisão importante, imagina na sua vida, que é de se tornar uma empreendedora, uma empresária e sair da zona de conforto. Mais um recomeço. Mais uma batalha, mais uma dessa longa trajetória. Talvez esses amigos, e aqui quero colocar dessa forma, né, esses amigos como o Plínio, o Barbieri, talvez também possam ter te incentivado nesse processo para que você, não que fosse uma zona de conforto, mas que você saísse da sua região cômoda, para que você pudesse falar assim, bom, agora vou ir para algo que é novo, você já com uma baita experiência, eles devem ter te ajudado muito, né? Com certeza. Em 2020, nós tivemos o grande desafio da pandemia, e eu estava à frente da direção, e não foi um processo fácil. Nós tivemos, dia 20 de março de 2020, nunca vou esquecer, no dia 18 teve aula, numa sexta-feira, 17, e na segunda, lockdown, fechou tudo, uma instituição privada que tem que se sustentar, tem que pagar as contas, tem que pagar a estrutura física, o que nós vamos fazer? A instituição particular, se o aluno não tem aula, se não tem a entrega, ele não paga, e o que vai acontecer? Nós tivemos um final de semana, eu e a minha equipe, na época de coordenadores, juntamente com o professor Barbieri, professor Plínio, todo mundo envolvido, o professor Hamilton, de encontrar uma solução. Então, foi um ano bem desafiador. 2020 foi 2020, 20 de março. Nós, em um final de semana, né, entre sexta-feira e segunda, mandamos aviso para todos os alunos do UniCV do presencial que, naquele dia, já teria aula. Que ia voltar às aulas. No portal. Porque nós temos um adendo ainda, né? O curso de Direito ele é um curso 100% presencial, sempre foi. Até hoje nós não temos a liberação, né, do MEC. Psicologia também. Então, assim, é um curso que a gente, para a pandemia, teve um impacto, acho que, tremendo para essa aluna, para essa geração. O UniCV começou no curso EAD,
né, com o professor Valdemar e o professor Plínio, em 2016. Mas ainda era muito embrionário, né? Era um projeto bastante deficitário, como todos os EADs do Brasil. Tá? Sim. Antes da pandemia, as pessoas estavam tentando um modelo de EAD que fosse aceito pelo mercado, né, educacional. E a pandemia tornou aquilo que era impossível, tornou possível. Mostrou que a aprendizagem existe, que o professor não ia perder o mercado de trabalho, muito pelo contrário, ele teria novas possibilidades. Existe perfil de aluno para o presencial, existe perfil para o EAD, existem diferenciais gritantes entre eles, e após a pandemia, nós temos hoje convicção, qualquer educador, qualquer gestor de instituição pode afirmar que hoje nós temos qualidade, tanto no ensino à distância quanto no ensino presencial. As exigências, né, são as mesmas. Então, depois da pandemia, muita coisa aconteceu. E esse 2020 ele foi tão intenso para mim que eu buguei. Foi muito puxado para toda a equipe do UniCV, foi muito. Mas eu acho que só eu, com aquela minha... eu tenho aquela coisa, sabe, inquieta, e eu já tinha 11 anos de UniCV. Tenho que fazer alguma coisa. Não quero mais trabalhar aqui. Quero novo. Preciso fazer alguma coisa. E junto, eu tive meus pais com Covid, muito grave. Então, juntou uma coisa com a outra. Eu cheguei para o Barbieri e disse, olha, Barbieri, vou embora. Vou retornar para Londrina? Vou para Londrina. Na época, até nem tinha essa decisão de voltar para Londrina. Certo. Eu disse, eu vou ficar mais perto dos meus pais, eles estão precisando de cuidado pós-Covid, eu quero ter o direito de ir e vir, eu trabalho hoje 14 horas por dia, quem me conhece, quem me via trabalhar, sabia que eu morava no UniCV, meus filhos já criados, porque, assim como eles foram o propósito de eu correr atrás de uma realização profissional e financeira, eles também sumiram de casa. Quando eu me dei conta, eu olhei para o lado, eu estava com um novo marido, que faz 21 anos que a gente está, né, casado. Os filhos criados. Os filhos criados e fora de casa. Né? A minha filha, psicóloga, acabou casando na pandemia. Então, foi uma união de fatores assim que me fez, vou recomeçar. Vou recomeçar e não sei ainda o que eu vou fazer da vida, estou indo embora. Eu lembro que o Barbieri e o Plínio falaram, mas tira umas férias. Eu disse, não, eu quero ir embora. E assim foi. Mas é aquilo, não eram meus empregadores tão somente, eram meus amigos. E amigo não larga a mão, né? Amigo não larga a mão. Quando eu me vi assim, vou abrir um polo do UniCV em Londrina. Vou começar algo novo. Vou empreender, coisa que nunca me passou pela cabeça, mas eles fizeram eu acreditar que era possível. O Reginaldo, então, meu supervisor até hoje, também dizia, não desiste, vai dar certo. Né? E aí eu me tornei empreendedora. Quanto tempo já com o Polo, professora? Eu abri em junho de 2021 o Polo, inicialmente só eu e uma irmã, né, que é a minha irmã de Londrina, mas aí ela acabou rapidinho, não era a praia dela, não era para ela. E quando eu abri o Polo, eu tinha aquela consciência. Eu sou empreendedora, eu tenho algumas responsabilidades, eu tenho o poder da caneta, e aí isso fazia eu tremer na base. Agora eu sou dona do meu próprio destino, mas eu tenho que me mexer. E o Reginaldo falava, vai dar certo, vai dar certo. É interessante quando a gente olha para esse cenário, a oportunidade e a responsabilidade, elas são proporcionais, né? Tem muita responsa, mas também tem oportunidade de fazer. Porque o empresário, ele vê oportunidades, né? Ele cria negócio e tal. Só que eu não tinha essa experiência. Eu fui meio no meu feeling. E na confiança, talvez, de ter a instituição junto. E na minha história de mais de 20 anos na área, era o que eu sabia fazer. Perfeito. Então, eu não poderia fugir. Com 50 anos, mais de 50 anos, não dá para a gente inventar. Né? A gente tem que traçar, é isso que eu sei fazer, é isso que me faz feliz, porque eu não tinha nem filho mais para sustentar, eu tinha que fazer algo que realmente me preenchesse. E acho que é um ponto relevante, você falou aqui de se arriscar ou de tomar uma decisão que nem sempre é fácil, os alunos passam por isso.
mais com consciência, saber onde está pisando, pegando uma área onde você atua, então acho que fica uma lição. A gente está chegando ao final do nosso programa. Bate-papo muito gostoso. Muito legal, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro conversando. Podia contar todas as E eu sei que a gente teria... E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sair com um compromisso aqui de gravar uma segunda edição. Por quê? Se me der licença, por favor, alcance o troféu aqui, professora. Aí, ó. O Reginaldo pode falar um pouco mais, mas o Polo de Londrina, que nem sempre foi flores, né, professora? No começo teve muita dificuldade, mas o Polo Londrina, no ano de 2024, foi premiado entre as melhores infraestruturas do Brasil. Você lembra a posição exata, Polo Londrina, como é que tá no ranking nacional? Mas seguramente entre os 20 ou 30 polos, 18. Os 20 maiores polos do Brasil. A gente tem uma organização lá hoje que funciona... Talvez, os outros vão ficar enciumados, mas talvez o polo mais bonito do Brasil é o Polo de Londrina. Lindo, com uma estrutura incrível, com pessoas incríveis, professor olhando para o mercado digital, tendo uma estrutura de call center, tendo um trabalho muito próximo da sede. Hoje eu ter 10 funcionários e transformar a vida desses 10 funcionários, para mim, é inacreditável, sabe? Impensável, né? 3 anos atrás. Impensável. Mas eu tenho certeza que esse troféu aqui, gente, quem está nos vendo no YouTube está acompanhando com as imagens, se você está nos escutando na rádio, nós estamos aqui com o troféu da professora Grazi. Esse aqui é o primeiro de muitos, né? Será, com certeza. A professora Grazi hoje, quantos alunos já passaram na estrutura do Polo Londrina? Milhares aí de alunos. Sim. Eu acho que mais hoje uns 3 mil alunos já passaram na sua mão. Com certeza, ou um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. E o que a gente percebe é o seu trabalho com relação a atendimento, a suporte, a jornada desse aluno. Eu invisto muito nisso, no suporte. E vamos voltar a falar de relacionamento, de humanização, né, de ter isso muito próximo. E talvez, professora, pegando um gancho aqui com a tua história, eu anotei 2 palavras que você falou durante a tua entrevista que para mim soaram muito bem. Primeiro, batalha. Você falou assim, as batalhas que eu tive que batalhar e batalha nem sempre é fácil. A gente sai ferido, a gente vai, mas a gente está pronto para a próxima. E você comentou sobre a questão de sonhar e não desistir do sonho. Você comentou algo como algumas pessoas que passam por dificuldades acabam deixando o sonho morrer e se acomodam. E eu vejo isso muito na professora. Acho que eu nunca tive a oportunidade de falar isso e te falo isso com o coração mesmo. Você é um espelho hoje, mais ainda conhecendo a tua história, como você é uma pessoa que serve de espelho não só para mim, mas para quem está nos escutando. Porque histórias de pessoas vencedoras, não só do desenvolvimento profissional e financeiro, que sei que você tem hoje, mas de tudo isso que você falou para nós, de ver uma história de uma pessoa Mas guerreira. Nós somos isso, nós somos o resultado das coisas boas e ruins que aconteceram na vida. Que é exatamente o que você falou no início e onde eu queria chegar para a gente finalizar, que no final, são histórias de vidas que estão conectadas com outras vidas. Gostaria de deixar o microfone aberto para que você possa deixar uma última mensagem para o pessoal, falar um pouquinho. E se você aceita o nosso compromisso de daqui 1 ano, 1 ano e meio, a gente voltar para cá para contar um pouquinho mais do seu polo. Venho. Quero agradecer muito a oportunidade. Quem está nos vendo e ouvindo, né, que acredite no seu potencial. Invista em educação, em qualificação. É importante para a gente galgar espaços, para a gente ocupar o nosso espaço, o nosso lugar ao sol. Ele brilha para todos, né? Mas o nosso lugar ao sol, a gente tem que estar preparado. E a preparação, ela inicia na educação. Com certeza. Né? Uma educação de qualidade, que depende muito do aluno, né? Buscar essa informação, se transforma em conhecimento a partir do momento que o aluno procura isso. Então, é possível. Perfeito. É possível. E eu sou resultado vivo disso. Graças ao meu estudo e eu sempre ter isso em mente, a minha família sempre exigir isso de mim, eu cheguei onde eu cheguei. São batalhas, nem sempre vencidas, né? Mas que te ensinaram. Algumas guerras a gente perdeu feio, mas hoje eu sou uma mulher forte, eu sou uma mulher responsável com as minhas atitudes, eu sou uma mulher honesta, uma mulher fiel aos meus amigos. Agradeço que em toda essa trajetória, hoje eu tenho 55 anos, nos meus últimos 40 anos, eu trago no coração cada pessoa que me estendeu a mão, legal, que me deu uma oportunidade, e a gente nunca esquece. A gente não esquece. E o UniCV, em especial, fez parte da minha vida nos últimos 15 anos.
que hoje eu não me vejo distante da instituição. Pelas amizades que eu fiz, pelo acolhimento que eu tenho, pelo respeito mútuo que a gente sempre teve nas nossas relações. Parabéns, professora. Eu vou além, digo que você é um exemplo para todos nós. Parabéns mais uma vez pela história de vida. Parabéns como empresária, como professora, como mulher, como batalhadora. Reginaldo, muito obrigado pela presença, por estar aqui conosco. Extrapolamos um pouquinho o nosso horário, mas foi justo porque a gente precisava terminar aqui a nossa história com a professora Grazi. Então, gente, só reforçando, esse foi mais uma edição do NCV em Rede, o nosso podcast focado em empreendedorismo e pessoas que fazem a diferença. Tivemos aqui hoje com a gente a professora Grazi Trojan, contando um pouquinho da sua história de empreendedorismo, sua história de vida, de vidas que conectam com vidas. Muito obrigado a todos, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, fiquem com Deus e não percam os nossos programas no YouTube e na rádio, que tem muitos convidados especiais para você. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.